Conosco aqui no Jornal da Manhã, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. Ô Vera, o governo que vem enfrentando um turbilhão de más notícias ontem conseguiu comemorar. Pelo menos foi um dia de algumas vitórias. Foi só uma calmaria em meio à tempestade ou o presidente Michel Temer está se rearticulando, hein, Vera? Pois é, Thiago. Aparentemente foi um dia de trégua para o governo, mas mostra alguma capacidade de articulação do governo. Não ao ponto do que os ministros fizeram, que foi ir bater bumbo logo em seguida, comemorar vitórias, dizer que o governo está firme e forte, como fez o ministro Eliseu Padilha ou o ministro Moreira Franco. Mas mostrou que sim, que não é um governo que está, por enquanto, totalmente à deriva, totalmente sem nenhum apoio político. As vitórias foram algumas. A primeira e mais importante, a reforma trabalhista passou na CCJ e vai ao plenário, vai ser votada ainda antes do recesso. Por que isso é importante? Porque ela tinha sofrido um abalo na semana anterior na Comissão de Assuntos Sociais, quando por um descuido, um cochilo do governo, tinha sido rejeitada, o que não impediu que ela seguisse adiante, porque essa vitória se deu no exato dia em que o governo teve de trocar o líder do próprio partido do presidente, e não uma figura qualquer, uma figura de proa do PMDB, partido do presidente, que é o Renan Calheiros. Então também reforçou a posição do governo no momento de embate direto com o Renan, e porque ele nomeou logo em seguida a Raquel Dodge para a Procuradora-Geral da República. Então foram 3 movimentos que, somados, demonstraram alguma força do governo para reagir às ondas de más notícias, à denúncia por corrupção passiva contra o presidente, e é esse mau momento que o governo vive já há cerca de um mês, né? A única coisa contra foi o discurso do Renan, mas ele se afasta. Isso abre mais o caminho para as reformas no Senado, Vera? Pois é, Joseval, mesmo isso que seria contra, que é o discurso do Renan, acaba sendo a favor, porque o Renan Calheiros é uma figura tão mal vista no Brasil, pelos brasileiros, soa tão falso esse discurso dele em defesa das reformas, dos direitos trabalhistas, que até isso para o governo acaba sendo bom. Ter um contraponto com alguém como Renan Calheiros acaba escondendo um pouco os eventuais defeitos do presidente. As pessoas olham para esse embate e elas não se sentem impelidas a ficar do lado do Renan. O que aconteceu ali ontem, e eu falei até no Facebook, é que o Renan está numa franca aliança com o ex-presidente Lula. Eles vêm conversando diariamente, praticamente vêm conversando muito, são muito próximos, e o Renan fez um cálculo. Ele sabe que a reeleição dele e do filho, que é governador, está muito comprometida, está muito arriscada, pelas denúncias que ele tem na Lava Jato, pela situação de pobreza e dificuldade financeira do Estado. Então ele fez uma aliança com quem ainda é forte no Nordeste, que é o Lula, numa aposta de que Lula, subindo no palanque do filho, Renan Filho dele próprio, pode ajudar a reverter essa impopularidade. Então ele se pôs em rota de colisão com o Temer, com o governo, que são altamente impopulares, e isso também acaba sendo uma plataforma eleitoral segura. Só que o que acontece agora? Com o afastamento dele da liderança, ele contava com a tribuna de líder para ficar fustigando o governo e aparecendo. Sem esse espaço, sem esse comando, que a liderança inclui cargos, inclui poder de você tentar influir na pauta, tentar influir na agenda, ele fica bastante enfraquecido. Ele vai ser um senador bastante fustigado também por denúncias, a falar ali contra o Temer. Então até isso acaba funcionando nesse momento como uma boa notícia em meio a um turbilhão de más notícias para o governo.